Como que eu juntei 200 mil reais em menos de 10 anos, ganhando um salário menor de que 3 mil reais no total, tá? O meu e do meu marido. Quer saber como? Fica até o final do vídeo que eu vou te contar. Olá pessoas, eu sou a Fê Castilho. Não, isso não é um canal de finanças, mas como a gente tá falando aqui de uma vida devocional, eu queria falar pra vocês algo que pra mim é de utilidade pública. Eu acho que tudo que eu falo aqui eu digo mudou minha vida, mas é porque mudou realmente minha vida. Eu só trago coisas aqui que fazem sentido na vida. Bom, eu sou uma pessoa normal, comum como todas vocês, e esse não é um clickbait. Realmente, sim, eu juntei 200 mil reais. Eu e meu marido ganhando, assim, ó, na renda total da casa, acho que não ganhava menos, mais de 2.800 reais, assim, ó. Isso no líquido já, né? A gente ganhava aí uns 2.600, 2.800, os dois juntos. A gente começou já o casamento, logo tivemos a Sara, então a gente tem uma filha mais velha, hoje ela vai fazer 15 anos, quando esse vídeo está sendo gravado, e agora nós temos uma filha de 1 ano. Mas a gente juntou esses 200 mil reais no período a gente sempre teve a Sara, então éramos nós dois e mais uma criança. Então assim, quando a gente casou, a gente tinha um Chevette e ele ainda tava com umas 2 prestações para serem pagas. Aí, claro, eu era estagiária quando a gente casou, eu engravidei e eu não pude mais trabalhar, porque mudei de cidade e tal. Eu sempre pensei em morar na minha casa própria, assim. Minha mãe sempre me ensinou isso. Olha, filha, quem casa quer casa. Nem comigo, nem com a tua sogra. Vocês não deveriam ficar morando muito tempo. Com os outros, né, vocês têm que ter a vida de vocês. Vocês têm que morar na casa de vocês. Mas ambas nos deram suporte. Então, eu casei e fui morar na casa da minha sogra. E logo depois, quando a Sara nasceu, ela tinha uns 3 meses, a gente comprou uma casa. Gente, a nossa casa custou uns 4 mil reais. 4 mil. A gente terminou de pagar o Chevette. Tava financiado. E só meu marido trabalhando. Daí a casa nos custou uns 4 mil reais, 4,5, que a gente pagou pro meu primo, que era o dono. Que era tipo um terreno assim que foi dado pela prefeitura. Eu não me lembro bem qual que era a função ali, mas era um terreno novo, num bairro assim, diferente, assim, que aqueles que as pessoas vão lá e vão assentando as coisas. Não tinha asfalto. E a gente pagou como? Tirando coisa em loja, né? Tiramos uma cama que eles queriam pra se mudar, um computador, eu lembro, assim, e a gente ficou pagando os boletos. Então, essa casa saiu um pouco mais do que 4 mil reais, vamos dizer. A casa deve ter saído, sei lá, uns 5 mil reais, por aí, 6 mil, sei lá, com os juros daquelas lojas que a gente parcelou tudo. Bom, essa casa, ela tinha 3 cômodos. 3. É uma pena que na época eu não tive a ideia de filmar, assim. Eu vou ver se eu encontro fotos em algum lugar, mas acho que nem isso tinha. Era uma casa com 3 cômodos, ou seja, a gente entrava na casa, ela tinha um ambientezinho que era tipo uma cozinha, um corredorzinho e um ambiente que era o quarto. Entre esses 2 ambientes tinha um banheiro. O banheiro era mais baixo, a casa era muito, muito baixa, né? Então meu sogro teve que fazer um piso. Como ele fez o piso pra levantar um pouco, pra não entrar água dentro da casa, porque era muito mais baixo que o terreno, ele teve que fazer um forro, porque a casa era extremamente quente, tipo, era uma meia água que a gente fala aqui. Eu vou ver se eu encontro alguma foto que represente. Era bem no fundo do terreno, o terreno era bem comprido. Assim, calma que eu vou chegar lá na ideia de como que a gente conseguiu juntar os 200 mil reais, tá? Mas é importante vocês conhecerem a história da casa. Então, na minha casa, assim, a fossa toda ficava atrás. E junto com essa fossa aí, o vizinho do lado, né, construiu um chiqueirinho pros porquinhos dele. Então, a parede do chiqueiro era a minha parede. Eu lembro que o dia que a gente chegou lá pra tirar as coisas da pessoa que morava lá antes, né, não era meu primo, né, eles tinham comprado de uma outra pessoa, enfim. A gente tirou o roupeiro, que era praticamente toda a parede do quarto, porque era um quarto pequeno, né, e assim, ó, na marca do roupeiro tinha barata. Ou seja, era um retângulo gigante de barata. Era horrível. Meu Deus, assim, ó, foi num ponto que a minha sogra disse, não, fecha a casa, vamos colocar aí um veneno que é tipo uma fumacinha que tu coloca ali e fica fumaciando. Colocamos lá, avisamos os vizinhos, e aí a gente veio pra limpar semanas depois. Isso tudo com a Sara tinha, assim, 2, 3 meses. Então a gente saiu da casa da minha sogra e foi morar lá, que era a nossa casa, era o que a gente tinha. E eu lembro, assim, que quando meu avô, que já é falecido, né, meu avô paterno foi lá ver, ele chorou, assim, minha filha, Deus vai te dar algo melhor. Mas a gente tava tão feliz por ter alguma coisa nossa, que a gente nem dava bola, assim, pra onde tava. Sei que, assim, ó, era muito baixo, era muito quente. Eu não podia comprar nenhum sapato que molhasse ou que manchasse, tipo assim, camurça, ou tênis que não fosse todo assim de couro, porque senão quando eu passava na rua, quando chovia, ele encardia com barro, né? Porque era muito barro, era uma rua assim que não tinha asfalto. A Sara tinha asma alérgica. E esse asma alérgico, depois a gente foi descobrir que muito era em função do chão batido, que ela já tinha uma sensibilidade e acabava que, né, naquele chão batido ali,
ficava pior, que eles botavam às vezes um saibro, acho que é um nome, pra ficar menos assim, barrento, né? Mas ficava barrento igual. Era tão quente que assim, ó, a gente teve que botar um ar-condicionado lá. E o ar-condicionado era velho, vinha muita luz alta. Eu lembro que uma vez que faltou luz, que a gente não aguentava o calor, parecia uma sardinha que a gente ia torrar. A Sara brincava em cima da cama. As visitas, quando iam na nossa casa, elas tinham que comer no nosso quarto, porque simplesmente, né, não tinha lugar pra comer, não tinha uma mesa. A gente tinha um negocinho que botava ali na parede que meu sogro deu pra gente, que levantava e escorava a mesa. Era assim que a gente comia. Eu lembro que logo quando eu entrei lá, eu não tinha geladeira. Então a gente usava um frigobar emprestado que, quando começava a gelar, ele começava a derreter tudo lá, o gelo. Então não gelava nada. Assim, eu tive a máquina de lavar, porque com umas 2 semanas morando lá, uma tia minha, uma tia, é prima da minha mãe, né? Mas a gente chama de tia. Ela ficou assim, com pena, e disse, não, Fê, eu te vendo um fogão, panela, vários utensílios usados e uma máquina usada por R$100. E aí eu lembro, é só pra dizer que, né, que eu lembro que ela, pra não dizer que não deu, mas ela praticamente me deu. Então, aí que eu tive uma máquina, inclusive eu usei essa máquina por muitos anos, ela já tinha 20 anos e comigo ela deve ficar uns 8 ou 9, mas acho que uns 11, então essa máquina tinha uns 30 e poucos anos, assim, ela se consumiu de fato, assim, a base dela se desmanchou. Eu só não boto foto aqui porque a gente não tem, ela já foi, porque senão, a gente até comprou outra, porque ela toda hora estragava e ela arrumava, mas senão até pouco tempo a gente tava usando ela ainda. Então quer dizer que nesse tempo todo, muita gente vê aí, muita gente falando assim, ó, financiamento de casa não é bom, você vai ficar pagando financiamento a vida toda, e que é muitos juros, que você não consegue, que não vale a pena, sabe, que não justifica. E assim, gente, eu não sei, tá? Eu vou contar pra vocês como que foi a minha história, assim, então, pra vocês verem que não é uma coisa assim tão simples. Eu lembro que eu comecei a sair pra trabalhar, eu lembro que era só o Lê que trabalhava, eu tinha a Sara, né? E aí eu lembro que ele falou assim, olha, Fê, se tu quiser trabalhar pra fazer um estágio, pra tu ter alguma experiência na carteira, pra ter uma experiência diferente, pra gente pelo menos começar a comprar coisas mais pra ti e pra Sara, porque a casa eu seguro. Aí eu lembro que ele me ajudou a procurar um estágio, a minha tia falou assim, não, se tu desmamar a Sara, tirar a fralda, eu fico com ela, uma tia minha que morava lá perto. Daí então eu confiava nela, passava muito tempo na casa dela, mas ela morava perto. E eu acabei procurando emprego, e o Leandro um dia procurando estágio no site aqui que tem público de vagas, escolhi uma vaga num banco. E, gente, me inscrevi na vaga. Quando eu fui pra fazer a entrevista, fui eu e uma prima minha. Na minha bolsa, quando eu fui abrir pro segurança, tinha fralda pra estágio, gente. Bom, eu consegui o estágio. O fato é que, a partir daquela experiência que eu fiquei 1 ano lá e foi maravilhosa, eu posso falar pra vocês sobre isso. Eu estagiei no Banco do Brasil. E foram, assim, coisas que mudaram o rumo da minha vida. Porque lá, eu só não fiquei 2 anos porque eu passei no Enem, que é outra coisa que, assim, é misericórdia de Deus, assim. Minha irmã, Deus colocou pessoas, assim, na minha vida que me ajudaram muito, assim, que eu nem ia olhar minha nota do Enem. Minha irmã que foi lá e olhou. No banco eles me conduziram para uma faculdade que era que eu podia fazer, que eu ganhava algum benefício do Enem. Então eu tinha um desconto dessa faculdade e que serviria, assim, para as minhas habilidades que eu tinha desenvolvido. Então eu saí daquele estágio já com uma faculdade, né? Hoje em dia essa faculdade é até bem banalizada, assim, mas o conceito tinha acabado de surgir, que era a Uniaselv que eu fiz. E a distância era semipresencial, que não tinha na época, e era muito sério como era feito. Nossa, eu lembro, assim, que eu estudei bastante, sabe? Então não era como as pessoas falam, fez a distância. Não era assim, tá? Foi bem trabalhoso, assim, não foi aquela coisinha marmelada como hoje em dia muitas vezes as pessoas dizem que é. O fato é que eles me ensinaram que não importava o que os outros iam dizer daquele curso, que eu devia fazer, porque se a gente não faz aquilo que está pelo menos ao nosso alcance, isso já é um ponto a menos, né? Mas é uma faculdade que era semipresencial, não era a tradicional. Não importa, tu tem que fazer aquilo que tu pode. Eles sabiam que eu tinha a Sara, então pra mim era muito mais difícil uma faculdade assim, mais assim, presencial, e também não tinha condições. A minha nota do Enem não foi maravilhosa e era isso aí que dava. O fato é que essa casinha aí e esse curso estavam me levando pra onde eu estou hoje, né? Pra onde a gente já está a caminho. Porque quando eu saí do estágio lá do Banco do Brasil, eu lembro que eu trabalhei um tempo num estágio numa imobiliária aqui da minha cidade.
E nesse estágio eu aprendi como que fazia o financiamento Minha Casa Minha Vida. Eu aprendi como que se comprava casa, como isso era possível. Eu lembro que a minha prima, que era corretora, Deus usou muito ela para abrir essa possibilidade. Quando a gente vive numa família onde as pessoas não compraram casa própria, assim, né, não financiaram, não compraram carro, vocês vão ver. Eu posso falar como a gente comprou nosso carro também? A gente não tem essa perspectiva de como que faz, como é possível, que isso também tem acesso para nós e de que dá para fazer. A gente fica com medo. Então, quando eu trabalhei na imobiliária, Deus me deu a oportunidade de ver como funcionava, de saber como era, de que era possível de fato para pessoas como eu que ganhavam aquele salário. Então, quando eu saí dali, eu já saí dali com o financiamento já na cabeça para encaminhar. Então, eu precisava de um emprego fixo que me gerasse uma renda suficiente para participar de um programa onde eu poderia estar na Minha Casa Minha Vida. Na verdade, existem várias modalidades da Minha Casa Minha Vida e eu entrei numa delas, né? E nessa é um financiamento particular, não é um sorteio onde o governo me dá uma casa e eu pago um valor menorzinho. Não, é diferente, tá? Esse benefício. Então, calma que eu vou explicar pra vocês. Eu lembro que eu saí dessa imobiliária por indicação da dona da imobiliária para trabalhar na Caixa Econômica Federal. E também não era um estágio, era uma empresa terceirizada. Eu lembro que na época deu um escândalo no Fantástico sobre as empresas terceirizadas. E lá o gerente sabia do meu trabalho, eu fui indicada, né? Então eu entrei na Caixa, aí sim que eu descobri, entendi como funcionava todo o processo de financiamento, porque eu ajudava também nessa questão do processo, já que eu tinha vindo de uma imobiliária. Gente, assim, ó, Deus me conduziu completamente. Então, eu posso falar aqui pra vocês, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários mais sobre financiamento, assim, o que eu sei, né? De como funcionou pra mim, de como que é. Assim, a gente não ganhava 3 mil reais quando comprou a nossa casa. Quando eu tava na Caixa, eu falei pro gerente que o meu intuito era terminar a faculdade e comprar a minha casa. Então, aquela empresa terceirizada acabou atrasando meu salário, extraviaram a minha carteira de trabalho. Então, eu precisava estar num lugar onde eu ganhasse um valor X há mais de 3 meses para dar início ao meu financiamento. Eu já tinha ido na imobiliária, já tinha visto os terrenos, a gente tinha visto inclusive a construção aqui dessa casa, os fundamentos com a minha prima, porque a imobiliária vendia também, onde eu trabalhei antes, terrenos aqui, enfim. Então eu já tinha conhecimento, só que eu queria fazer parte. Então, assim, a compra de uma casa tinha a preparação de meses antes. Você não tem noção, às vezes de anos pra comprar. Eu saí da Caixa porque eu não tava recebendo nem salário e comecei a procurar emprego. Eu lembro que quando eu saí do Banco do Brasil eu chorava, dizendo que eu não ia trabalhar nunca no call center. Pois bem, umas 3 empresas de call center me chamaram. Eu fiz processo seletivo nessas 3. E aí eu tinha que escolher entre elas, então eu escolhi uma que a minha prima trabalhava também, uma outra prima minha, a gente tem muitos primos, tá? Minha avó teve 7 filhos. E acabei entrando nessa empresa para fazer cobrança de telefonia. Lá eu adquiri o tempo necessário para comprar casa. Eu fiquei tanto tempo lá, eu fiquei 5 anos nessa empresa. Eu subi 3 cargos lá dentro. Eu saí da operação, né, da cobrança efetiva em 1 ano. E eu ainda não tinha comprado a minha casa. Tinha dado entrada no processo, tá? Enquanto isso, meu marido também trabalhava de carteira assinada já há um bom tempo numa empresa. Acho que um bom tempo não, né? Mas fazia uns 4 anos, uns 3 anos. E a gente tava mantendo aquilo ali porque a gente precisava pro financiamento. Só que tinha um porém. Nós tínhamos umas pequenas dívidas, pequenas. E não podia ter nada de dívida, nem assim, aquelas dívidas que passou 5 anos e tu foi liberada, sabe o teu nome? Não podia. Então a gente vendeu esse terreno, essa casinha que a gente comprou, que tinha 3 cômodos. Olha assim, ó, as pessoas achavam que eu era maluca. Pra guardar o dinheiro pra dar a entrada na casa, que era na verdade um valor de documentação, porque a entrada a gente usou um subsídio do governo. A gente ganhou um subsídio no final de 9 mil, mas era até 12 mil reais, né? E começou a morar de aluguel. Sim, nós vendemos a nossa casa lá e foi morar de aluguel. E assim, ó, eu acho que essa casa a gente comprou por uns 5 mil, vamos dizer, de 4 a 5 mil reais com os juros. A gente vendeu ela por 16 mil reais. E foi uma coisa assim, muito de Deus, porque a gente falou assim, com um vizinho, a gente tá pensando em vender a casa. E quando veio aparecer um cara lá e ofereceu, vocês queriam vender a casa por uns 12 mil, né? Daí a gente, mas a gente não tava com medo, né? As pessoas me diziam, vocês são malucos, tem a casa de vocês, fiquem na casa. Eu lembro que tinha um tio meu que queria comprar a casa pra ajudar uma das filhas dele. E o marido não quis vir, porque a casa era no meio do barro, no meio do nada. Sabe? A gente não pode desprezar os pequenos comércios, porque pensa, gente, a gente multiplicou o valor daquela casa. Esse cara que queria comprar voltou e ofereceu mais e acabou, em vez de 12, pagando 16 mil reais pela casa. A gente acabou vendendo e indo morar de aluguel. A gente pagou todas as dívidas. E nesse tempo, sobrou muito pouco desses 16 mil pra gente, sabe? Porque a gente pagou, a gente começou a viver com esse valor.
Eu comecei a trabalhar de carteira assinada, o Leandro também. Assim, ó, vem sempre alguém da família fazer os empréstimos. A gente tinha que ser bastante resiliente pra não gastar todo o valor. No fim, a gente gastou boa parte desse valor. A gente ficou 2 anos morando de aluguel, mas a gente deu entrada no processo pra casa ser comprada por 91 mil reais. 91 mil. Bom, nessa empresa, eu trabalhei com uma menina muito inteligente. Ela foi responsável por uma das promoções que eu recebi lá, por um cargo que eu recebi. Essa guria guardava muito dinheiro, sabe? Ela me induziu pra muita coisa, assim, né? Coisas boas e coisas ruins. Mas eu lembro que ela embutiu na minha cabeça a ideia de fazer concurso. Eu vou dizer pra vocês por que eu tirei essa ideia da cabeça. Tem a ver com propósito, né? E ela, assim, a vida dela era estudar e guardar dinheiro. Ela ia ficar rica na marra, né? Não sei nem se não ficou. Ela veio de uma família bem assim, classe média. E ela guardava dinheiro bem severa. Ela comprava 4 bananas, 3 maçãs e ela comia exatamente a fração daquilo que ela comprou para semana. Ela não ultrapassava aquilo ali. Mas também ela viajava, fazia várias coisas que ela gostava e guardava dinheiro. E um dia eu falei pra ela, nossa, eu nunca vou ficar rica que nem tu. Porque eu não guardo dinheiro nenhum. Inclusive estou me enfiando no financiamento que todos os coaches de finanças dizem que é horrível. E ela olhou pra minha cara e disse assim, Fê, tu tá guardando mais dinheiro que a maior parte das pessoas, inclusive mais do que eu. Eu, como assim? Eu tô fazendo financiamento, tô gastando ali, tô pagando juros, vou pagar em 30 anos. Ela assim, Fê, não se paga em 30 anos, isso é muito comum. Uma outra prima minha também, que trabalha com empresas, ela falou, Fê, isso é muito comum, as empresas fazem isso o tempo todo, os empresários fazem isso o tempo todo. Desmistifica isso. Mas, gente, é tanta gente dizendo pra não fazer, tanta gente dizendo, que tu acaba desistindo. Olha, fica até o final, tu vai entender como que eu tenho 200 mil reais. Não ganhava nem 3 mil reais por mês, junto com meu marido. Essas pessoas estavam muito certas quando diziam que eu já estava juntando dinheiro. Quem hoje consegue juntar 600 reais por mês? Porque quando saiu o meu financiamento, depois de 2 anos, eu lembro que o corretor disse assim, pelo amor de Deus, guria, assina esse contrato, porque essa casa já está vendida por 130 mil, 140 mil. Eu não sei como o teu financiamento saiu pelo mesmo valor inicial. Eu ganhei o valor de subsídio. Eu tinha que pagar um valor de uma taxa de 4%, se eu não me engano, do valor do imóvel assim, na burocracia, né, na documentação da casa. E eu não tinha todo esse valor. Eu lembro que o meu avô me deu dinheiro em moedinhas, ele tinha 600 reais guardado em moedas de R$1. Eu lembro que eu fiz um empréstimo com o vizinho dele, que a gente pagou tudo na outra semana, porque não dava nem tempo de tirar os empréstimos no banco, sabe? A minha mãe tirou o empréstimo, depois a gente foi pagando. Gente, assim, ó, a gente fez uma loucura. Eu lembro que a minha prima corretora falou, Fê, tu vai ter que trabalhar em 2 empregos pra pagar essa casa. E a gente, beleza. Eu tive minha mente aberta. Porque se eu não conseguisse pagar a casa, eu botava ela pra alugar. Aqui na minha cidade tem muita casa pra alugar. Ou então eu vendia de novo, né? Não tenho porquê não tentar. A gente já não tem nada. Por que não vai tentar? Não é mesmo? E foi o que aconteceu. A gente comprou a casa e nossa prestação era 660 reais por mês inicial. Ela é decrescente, mas assim, é decrescente bem devagar, tá? Bem devagarzinho. E dá pra bater também o FGTS, então acabou que a gente usava muito o FGTS pra bater. E saiu o financiamento. O fato é que, depois de 8 anos que a gente fez esse financiamento, a minha casa valorizou. E hoje essa casa vale 200 mil reais. Eu tinha que morar em algum lugar. Eu não posso, que nem o primo rico diz aí, fazer 300 reais de mercado, porque eu tinha uma filha. Eu fiquei desempregada nesse meio tempo, meu marido também já ficou desempregado. A gente sempre priorizou os pagamentos. A nossa casa era prioridade, a gente nunca atrasou, acho que uma parcela da casa. A gente trocou de carro, hoje a gente tem um carro que é 2016. Então, como que a gente conseguia fazer tudo isso? Do carro eu posso falar pra vocês também em outro vídeo, mas a gente sempre teve algumas prioridades na vida. E não é bem como essas pessoas aí que já são ricas ficam dizendo que fazem, né? Ai, faz um mercado de 300 reais e investe tanto por mês. A gente não consegue fazer isso. O que a gente conseguiu fazer era se endividar. Fizemos um financiamento de 30 anos. Só que hoje, se a gente quiser vender nossa casa, ela vale 210 mil reais. A gente consegue pagar o que falta do financiamento e ainda sobram 130, 140 mil pra nós. E se a gente investir esses valores em uns 3 fundos aí de investimentos diferentes, a gente pode ganhar até 1.100, 1.200 reais por mês, assim, sem trabalhar, só com esse valor investido. Ou seja, se a gente vender nossa casa, a gente ainda consegue investir o valor e pagar um aluguel de até 1.200 reais. Então, acabou que nesse tempo todo a gente conseguiu juntar um valor de 200 mil em patrimônio, que se for vendido vai gerar uma renda passiva pra gente. Essa é o start. Era isso que a minha colega quis me dizer e não sabia nem como, mas ela já tinha uma ideia de como isso funcionava.
A gente não tem essa ideia. E eles não falam isso pra gente. Eles querem que a gente tenha o valor de forma tradicional. Ah, tirando um pouquinho todo mês. Isso é bom, isso também é legal. Mas não é a realidade da maior parte dos brasileiros. Eu vejo muitos amigos meus que, por exemplo, vivem de aluguel e não tem dinheiro investido para pagar esse aluguel, né? Numa renda passiva, que seria daí, então, uma coisa justificável. E não querem financiar porque acham que é uma dívida eterna, porque de antigamente se dizia que financiamento vai ficar pagando quando vão tirar a tua casa, aquelas ideias. Então, assim, se alguém tivesse me falado na época que isso ia dar certo, seria muito melhor, mas não falaram. E, assim, Deus deu uma resiliência e uma certeza de que aquilo ia dar certo, ou que fizesse a gente fazer, que acabou nos levando até isso e onde nós estamos hoje, sabe? A gente não tem, assim, pra tirar do banco agora 200 mil, não, mas ele está aqui em patrimônio. Então, ver como é possível, eu espero que esse vídeo tenha ajudado alguém a entender como é muito mais fácil do que pode imaginar conseguir uma renda passiva em algum momento. E de que dá pra viver e juntar o dinheiro, mesmo tendo um salário ali. Gente, eu tô falando do casal com menos de 3 mil reais. É com isso que a gente viveu boa parte da nossa vida. Com menos de 3 mil reais. Com uma criança, agora 2 crianças. Eu tenho problema de visão, a minha filha tem problema de visão. Todo ano a gente troca óculos e lente de contato. Então a gente tem bastante contas que giram todos os meses. Se você ficou com alguma dúvida com relação a isso, deixa aqui embaixo. Eu vou tentar trazer aqui pra vocês mais detalhes sobre como a gente conseguiu esse valor. Hoje, como que a nossa casa é, se vocês quiserem um tour, sobre como a gente planejou que seria a longo prazo essa dívida e de como ela se realizou. Outra coisa também que talvez tenha um interesse de saber também, hoje em patrimônio, o que a gente tem? A gente tem a casa, a gente tem o carro, que é um carro considerado um carro novo, um carro completo, com direção elétrica, com ar-condicionado. Como que a gente mantém isso? Como que a gente consegue pagar essas coisas? Como que a gente conseguiu fazer essas compras ganhando um salário tão pouco, assim, perto do que a gente imagina que seja preciso para comprar tudo isso? Se vocês tiverem essas dúvidas, deixem aqui nos comentários, entrem no meu Instagram, falem comigo nas caixinhas, e eu quero ajudar vocês também a conseguirem fazer isso. É para todo mundo. Então já se inscreve aqui no canal, porque vão surgir outros vídeos falando sobre esses assuntos aí, de como a gente ter a nossa primeira renda passiva, por exemplo. Como eu compro livros, já botei ali, né? Como eu faço a minha biblioteca, ganhando pouco. Pra você não perder nada, se inscreve no canal. Não esquece de curtir esse vídeo e eu espero vocês no próximo vídeo.